Eu não lembro que episódio que é esse, acho que é o 29. Acho que é o 29. Isso é podcast Força Comandos número 29. Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Hoje eu estou com o Matheus do TC3 Brasil, que é um grande parceiro nosso. Se você ainda não conhece, TC3 Brasil está no Facebook e no Instagram. É TC3 Brasil só, né, Matheus? Isso, TC3 Brasil. No Instagram tá como TC3.Brasil, minúsculo, né? Excelente. Mas tem é fácil site? de achar. Eu não lembro se vocês tinham site. Tem site, não tem? Temos sim. É tc3brasil.com.br, tudo junto. Outstanding. Então, hoje o Matheus trouxe um conteúdo legal pra gente discutir um pouco sobre nomes e não só nomes em si, mas a gente vai apresentar um pouco de pessoas que acho que ultrapassaram talvez o limite de ser badass de uma capacidade de operações especiais. É mais ou menos isso, né, Matheus? Alguns caras e alguns nomes que acho que tem alguma importância dentro do cenário, né? Sim. Alguns são nomes históricos que todo mundo já conhece, outros são nomes mais recentes, né? Que também tem muitos fãs. Acho que foi uma seleção um pouco variada, né? Não teve um critério exatamente. Acho que foi mais por, talvez, afinidade. Os acontecimentos, eles sempre vão se focar mais no norte do mundo, especificamente nos Estados Unidos, porque, obviamente, é o país que mais teve conflito, talvez, na história, assim, nessa história do mundo moderno, talvez. Os Estados Unidos está em guerra há 20 anos, fora as outras guerras desde a década de 60 e 50. Então, essas histórias, nesse sentido, sempre serão esses atos heróicos, atos, assim, quase ridiculamente heróicos que acontecem. Normalmente eles são focados em países que têm maior conflito, seja os países que estão ali, fazem parte daquele eixo da OTAN, Inglaterra, Estados Unidos e tudo mais. Então, sempre vão focar nessa área. Então não pensem que, tipo, olha os caras lá pagando papo do americano. Sejam relevantes em relação a isso. Qual a primeira pessoa que a gente tinha comentado sobre? Cara, o primeiro aqui da lista que a gente tinha falado foi o Charles Beckwith. Pra quem não sabe, o Charles Beckwith, ele foi o criador da Delta, lá mais ou menos por anos 70. E é um cara muito importante, porque acho que sem ele, né, e sem ele ter corrido atrás de criar uma unidade que é a Força Delta hoje em dia, né, e ter deixado esse legado dentro dos Green Berets, acho que todas as doutrinas que se emprega hoje em dia talvez não existiriam, né? Ou pelo menos esse critério de se ter toda essa estruturação de forças especiais modernas que a gente tem hoje. Então, muito que se tem hoje em dia se deve graças a ele. Ele que deu meio que pontapé em relação a ter essas unidades Tier 1, que é tipo fazer um filtro de operadores especiais para poder entrar numa outra unidade de operações especiais. Porque na época, né, em 70, né, mais ou menos, já era algo assim que... como assim? Exatamente. E aí, vamos contar um pouquinho da história dele. Eu organizei aqui uma espécie de cronologia para o pessoal poder entender melhor, né? Show. Então vamos lá. O Charles Beckwith, ele nasceu em janeiro de 1929, tá? E morreu em 94. Ele morreu até bem novo, mais ou menos com uns 65 anos de idade, se eu não me engano. 65 anos de idade. E como é que foi um pouquinho da vida dele, né? Ele ainda no ensino médio, ele era jogador profissional de futebol. E ele chegou a quase ir praticamente para a NFL e tal, mas ele sempre teve a vontade de servir ao exército, né, de ser militar.
Então, no final do ensino médio dele, ele decidiu ir pro US Army, pro exército americano. Em 52, ele terminou a escola de oficiais e virou tenente. De 50 a 53, né? Ele serviu na Coreia do Sul. Em 1957, ele completou a Ranger School. E em 58, ele se juntou às Forças Especiais, né? Pelo 7º Grupo de Forças Especiais. E aí acho que a gente começa realmente a ter o Beckwith lendário, né? Que é quando em 1960 ele é enviado para o Laos, já como capitão, para a Operação Hot Foot, né? É uma das operações emblemáticas que ele conduziu no Laos, onde ele teve as primeiras experiências em combate, né? E 2 anos depois, em 1962, ele foi enviado como oficial de intercâmbio para a SAS britânica, onde ele comandou a terceira tropa do Esquadrão A. E acho que esse é o ponto mais importante da vida dele, porque dentro dessa tropa do SAS, dentro desse esquadrão, ele tinha uma função de coordenador, né? Obviamente, de função de oficial ali. Ele conduziu umas operações acho que na... esqueci o nome do país, cara. Ele foi... Acho que na Malásia, velho. Não tenho certeza. Isso, ele foi depois né? na Malásia, né? Ele foi um pouquinho depois. Uhum. Mas basicamente nesse período, enquanto ele estava com a SAS, ele era incumbido de conduzir operações de guerrilha, justamente nesses conflitos da Malásia, né? E é interessante porque na Malásia ele contraiu leptospirose. E os médicos deram um diagnóstico a ele de que ele iria morrer, não teria jeito, e que ali seria o fim da vida dele, mas ele conseguiu em poucas semanas se sobreviver, né? E continuou a vida, né? E foi importante essa experiência do Beckwith com a SAS, porque ele teve uma experiência de combate que ele nunca antes tinha tido. Ele teve uma proximidade com o que essas guerrilhas faziam, né? E o que esses atos terroristas eram montados. E isso marcou muito ele, a ponto de que quando ele retorna da Malásia, após essa experiência com a SS, ele decide, ele pensa que os Estados Unidos precisa ter uma unidade voltada à guerra regular e ao antiterrorismo como um todo, né? Uhum. Então ele prepara um relatório falando sobre toda essa experiência dele e mostrando como é que ele queria montar esse tipo de grupo, né? O porquê que seria importante. Então ele faz de ponto a ponto, leva isso para chain of command, né? Para cadeia de comando. E a cadeia de comando de primeiro contato não aceita, acha algo muito ousado, né? Então o que ele fez? Ele pensou o seguinte: olha, já que eu por enquanto não vou conseguir criar a forma que eu quero, então eu vou fazer com o esquadrão que eu tenho, né? Com a unidade que eu comando, que era o 7º Grupo de Forças Especiais. Então ele passou a revolucionar a forma de recrutamento, né, e seleção. Porque o que acontecia na época, né? Antigamente, dentro do US Army, os oficiais eles saíam das escolas de seleção, né? Às vezes faziam a escola Ranger e já eram integrados a grupos de operações especiais, né? Aos SFGs de lá. E isso eram oficiais muito crus. E aí ele cunha até, né, uma expressão de que na mente do Beckwith a boina verde ela deveria ser conquistada e não dada de presente, né, a mão aberta para esses caras, né? Então a partir disso ele decide criar uma seleção mais rigorosa, que é onde a gente começa a ter o embrião do Kill Course, que é o que hoje é feito para selecionar os Green Berets aptos, né, a se tornarem integrantes Não que dessas seja unidades. fácil na época, mas era relativamente. Era peneirado, mas não era tão filtrado em quesitos de homem em si, né? Tipo, principalmente para oficiais e tudo mais, que talvez nunca tinham comandado outras tropas convencionais e coisas do tipo.
Pois é, exatamente. Os caras, o ponto dele era que justamente os caras chegavam muito crus, né, Sim. a esse comando, né, como um todo. Então, ele decide deixar essa seleção um pouco mais dura, e aí a gente tem o embrião do Kill Course, né. Em 66, o Beckwith, ele volta para o Vietnã, lembrando que tudo isso acontecia, né, quando ainda os Estados Unidos estavam em guerra, né. Em 66, o Beckwith ele é ferido no abdômen por uma ponto .50, na segunda ida dele ao Vietnã, né, e ele sobrevive. Nesse período ele também, no Vietnã, ele teve uma queda de helicóptero, o helicóptero ficou destruído, o cara também não morreu. É. E aí depois, em 73, depois que ele volta do Vietnã, passa um tempo nos Estados Unidos, entre 73 e 74 ele é promovido a tenente-coronel, em 75 ele é promovido a coronel. E essa promoção dele a coronel faz com que dentro da cadeia de comando seja possível a criação da Delta. Então, a partir disso, e a partir dos protótipos anteriores que ele vinha usando dentro do sétimo grupo, ele consegue criar a Força Delta, né, em 77. Sendo a primeira operação da Delta, como todo mundo sabe, a Eagle Claw, ou a Garra de Águia, né, traduzindo aí, em 1980, ou seja, 3 anos Aham. depois que ela é criada, né? E para quem não sabe, a Eagle Claw, ou a Operação Eagle Claw, foi o sequestro da embaixada americana em Teherã, no Irã, que acabou também dando errado, né? Foi Sim. a primeira operação que eles Eu participaram comentei e em alguns podcasts sobre o quanto é necessária falhas em todas as unidades possíveis, assim, acho que você deve ter ouvido, né, em algum podcast que eu comentei o quanto foi uhum, necessário para outras unidades, principalmente pro Delta falhar tanto em várias outras missões também para formar a unidade que é hoje. falha tanto e falha feio, né? Porque se a gente Sim, olha a forma como foi realmente trágico. sim. E pouco também é falado, mas o Beckwith também, ele é um dos responsáveis pela criação do JSOC. Também foi uma ideia dele, né? Em ter Aham. essa integração Eu, entre as eu- eu não lembro unidades se foi a ideia dele especiais. também quando ele criou o 106, o dos Night Stalkers, o Regimento de Aviação de Operações Especiais do Night Stalkers. Eu não lembro se foi ele que criou, mas eu sei que foi por as circunstâncias da Operação Eagle Claw, que por causa da situação, por esses pilotos talvez não estavam tão preparados para esse tipo de operações especiais, Aham. então causou aí os caras quererem criar aí os Night Stalkers. Os Night Stalkers, para os nerdois que talvez não saibam o que é, são a unidade de operações especiais de aviação do exército americano, são os Isso. caras responsáveis em fazer o táxi aí para a unidade de operações especiais, principalmente Tier 1s, assim, ou até mesmo outras unidades de operações especiais, 75th Ranger, SEALs, e outras unidades. Eles trabalham com outros vários helicópteros, aviões, etc. Até para os pedidos também, né? Uhum. Eles fornecem para todo o JSOC, todo o JSOC em si, que Isso. engloba todas as forças armadas americanas. Os Night Stalkers eles promovem esse táxi aéreo aí para esses caras. Exatamente. Dentro dos PJs eles são chamados de Pedros. Pedro mesmo, assim como a gente escreve Aham. em português. Bem, basicamente foi um pouquinho aí da história do Beckwith. Acho que a gente pode ir pro segundo cara, Quem é o que segundo cara? seria o Richard Marcinko. Ah, Esse aí todo mundo conhece, né? Eu queria que o pessoal pudesse guardar aí um pouquinho o período dos anos 80, especialmente a Operação Garra de Águia, que vai ter um paralelo bacana com a história do Marcinko. Bem, então vamos lá. Quem foi o Richard Marcinko, né? O Richard Marcinko é acreditado por ser o criador do Dave Gru, né? O grupo aí que todo mundo conhece, todo mundo gosta dos SEALs. Então, o Marcinko ele nasceu em 21 de novembro de 1940. Não é um cara tão novinho, né? Em 1950, ele se alistou na Marinha Americana. Perdão, em 1958, ele se alistou com 18 anos na Marinha Americana. Ele tentou se alistar nos Marines, né, nos fuzileiros, mas como ele não era. Ele não era. Não tinha o ensino médio completo, ele foi rejeitado. Né, e a Marinha aceitou ele. Né? Então, em 1961,
dois anos depois, né? Ele foi aceito no UDT-R, que era o treinamento do Buds, né? A Sim. Demolition School da época. Em 65 ele se graduou na escola de oficiais. E em 66 ele foi para o SEAL Team 2, né? O time SEAL 2, né? Em 67, um ano depois que ele entra para os times SEALs, ele é enviado para o Vietnã, onde ele coordenou a operação da Lolo Island, considerada uma das operações mais bem-sucedidas no delta do Mekong, de um time SEAL. Né? Foi uma operação bastante histórica para a unidade como um todo. Em 73, ele vira Lieutenant Commander quando ele estava no Camboja. Né? É engraçado perceber que todos esses caras que criaram essas unidades altamente especializadas, eles não criaram da teoria, né? Eles criaram por experiências práticas muito brutais, né? Tanto o Marcinho quanto o Beckwith, eles tiveram experiências muito marcantes, né? Em 79, o Marcinho ele é escalado para ser consultor na negociação da Operação Eagle Claw. Olha que interessante. E após o fracasso da operação, ele percebe a necessidade de criar uma unidade voltada a ações antiterror, né? Voltada a ações diretas. Né? Ou seja, a Operação Eagle Claw, como um todo, ela foi responsável por trazer essa conveniência, né? Da necessidade de unidades ainda mais especializadas para esse Sim. tipo de coisa. Entre 1980 e 1983, o Mar 5 comanda e cria o SEAL Team 6. Lembrando que tem essa numeração, né? Na época existiam apenas 3 times, e o SEAL Team 6 tem a numeração de 6 para enganar os soviéticos, né? Para acharem que existiam mais homens. Então ele, a partir disso, cria o SEAL Team 6 e ele fica no comando até 83. E depois ele sai. É falado que haviam muitas guerras internas, né? Principalmente por ego, que acontece dentro da comunidade como um todo, algumas sabotagens também, o próprio Mar 5, mas o legado do cara fica aí, né? Em 84, um ano depois que ele sai do SEAL Team 6, do comando do SEAL Team 6, ele cria a Red Cell, né? Ou traduzido aí, Célula Vermelha, que seria uma unidade, e eu acho muito interessante, uma unidade que serviria para testar as defesas das instalações mais importantes, né, da Marinha Americana e das Forças Armadas como um todo. Não só das Forças Armadas, mas também postos diplomáticos, embaixadas e até mesmo aeroportos. Só que houveram alguns enlaces, né, jurídicos e legais quanto a isso, porque muitas das ações não eram avisadas, Aham. não era para testar, não tinha como isso ter um sobreaviso, né, das forças de segurança como um todo. Então acabou caindo uma espécie de clandestinidade e o projeto da Red Cell foi fechado. Aconteceu E até alguns anos sequestro, se eu não depois o me Mar engano. 5 ele meio. Sim, várias coisas, né? É a questão da guerra irregular como um todo, Aham. né? Eles precisavam, de certa forma, treinar isso. Mas eu acho uma forma bem bacana de realmente testar se as coisas estão funcionando, né? Assim como existem nas empresas privadas, né? Com hackers para testar as defesas dos sistemas delas, né? Era basicamente a ideia do Mar 5, só que de uma forma mais ousada. Aham. E depois de 84, o Mar 5 ele se retira. Né? Ele foi preso durante uma época, mas depois ele se retira e se aposenta. Né? Hoje em dia ele vive nas, numa floresta ou algo assim. Inclusive até o Fantástico entrevistou ele. Eu lembro da entrevista. Tem bastante tempo, acho que logo Acho depois que que o Bin foi Laden logo foi do Bin morto. Laden, é. É, Eu e aí lembro. foram lá até ele e tal. Foi na época da orcotização dos Navy SEALs. Pois é, a gente ficou famoso, né, aqui no Aham. Brasil. Pois é. O terceiro cara, eu coloquei aqui o Jocko Willink. Ah, o Jocko.
Choco Podcast. Choco Willink. Pra quem curte aí, o cara do podcast. Sim. Bem, eu acho muito interessante citar esse cara. A minha intro é baseada nele quando eu falo desses podcasts. É, é verdade. Então, o Joko, ele se alistou na Marinha em 1990. Em 2003, ele foi para a Universidade de São Diego, onde ele se graduou em inglês. De 93 a 94, ele fez o BUD/S, né, alguns anos antes. Ele se formou pelo BUD/S. E de 2003 a 2006, ele teve diversos deployments, ou seja, né, diversas missões para a Ásia, para o Oriente Médio e para a Europa. Não fica muito bem especificado quais eram as atividades dele, obviamente, né? Até porque era um CEO, mas ele teve uma experiência prévia muito interessante. E é legal porque quem acompanha esse podcast dele, como eu, ele fala algo muito interessante, que assim que ele terminou o BUD/S, ele foi pro SEAL, acho que foi pro SEAL Team Acho que ele foi pro 1, 1 ou depois ele foi pro 2. 2, se não me engano. É. E aí ele fala que a primeira atividade dele, a primeira coisa que ele tinha que fazer era limpar privadas, né? Ah. Ou seja, ele fica pensando, né? Pô, eu terminei o Buds, sim, um dos CQT treinamentos e mais tudo mais. difíceis, né? Exatamente. Eu terminei um dos treinamentos mais difíceis da Marinha Americana e agora eu tô aqui limpando privadas. Mas tudo isso, diz ele, né, que foi muito importante para que ele criasse a humildade, né, Sim. como um todo, né? Então, de 2003 a 2006 ele faz essas diversas missões para o Oriente Médio, para a Ásia como um todo. E em 2006 ele é escalado para ser o comandante da Task Unit Bruiser do SEAL Team 3, né? O SEAL Team 3, pra quem não sabe, o SEAL Team, eu não sei a situação como tá o NSW hoje, que é o Naval Warfare. Não, é Naval Special Forces. Naval Special Warfare, algo assim. Warfare, É NSW. Eu não sei como é que tá o NSW agora, mas há um tempo atrás o SEAL Team 3, tirando o DeVegro, que o DeVegro, assim, em termos ou de operacionalidade, nem sei se existe essa palavra, o Devegro ele não faz parte do SEAL em si, como ele é do Devegro, e como ele é o Devegro ele faz parte do JSOC, então tipo, ele não recebe ordens diretamente do NSW. Então o Team 3, algum tempo atrás, era os chefões lá. Então o Team 3 ele era responsável por todas as task forces e as forças de direta ação que foram realizadas no Iraque, eu acho que até mesmo no Afeganistão, mas especificamente no Iraque, durante invasões de Fallujah, Hamad, tipo, várias outras campanhas que tiveram na região do Iraque, era só o SEAL Team 3 que realizava. Tanto que muitos dos caras, eu acho que tem um ou dois caras do SEAL Team 3 que tem medalha de honra, um deles até eu esqueci o nome. Chris Kyle foi do SEAL Team 3, Chris Kyle, não precisa nem comentar. Outros vários caras, big shots aí, que são relativamente famosos, têm um renome dentro do SEAL community e fizeram parte do SEAL Team 3. Então, tipo, sim, SEAL Team 3, ele é realmente, tipo, eu não sei como está hoje, mas há um pouco tempo atrás o time 3 ele era, tipo, realmente grande coisa dentro da comunidade SEAL. Tanto que, para você ir pro time 3, você realmente tinha que ser um puta SEAL, você realmente tinha ser um operador diferenciado, até porque cada time tem a sua prioridade, tem a sua capacidade operativa dentro dos seus times, assim. Exatamente. Se eu não me engano, deixa até eu conferir. O Marcos Luttrell também foi do SEAL Team 3, né? Foi. Foi. Foi, não foi? Foi, acho que foi, eu não lembro. Eu não lembro se foi. Aliás, eu não lembro nem se foi o Team 3 que ficou na. Que foi os caras da Operação Red Wings. Eu não tenho certeza, eu não vou falar porque eu não tenho certeza mesmo. Talvez, que eu não me recordo. Mas talvez tenha sido o Team 3, porque na época eles eram big shots pra caramba
nessas operações em si, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Até porque foi em 2005 a Red Wings, então talvez eles sejam mesmo do Team 3. Eu vi aqui, ó. Ele foi do SEAL Team 5, 10 e 1. Ah, sim. Ele foi do SDV 1, do SEAL 10, do SEAL Team 10 e do SEAL Team 5. Para quem não sabe, a sigla SDV ela muda. Porque, na verdade, os SDV eles fazem uma atribuição um pouco diferente, né? Veículos diferentes, eles operam Sim. coisas diferenciadas ali. É, mas a gente pode. A certeza que tem, sim, é que o Chris Kyle foi do seu Team 3. Sim. E na verdade, a grande questão sobre o Joko, aí voltando, é que ele em 2006 vai como comandante, né, do Task Unit Bruiser. E ele era o comandante, cara, da unidade do Chris Kyle. Isso muita gente não sabe. Ele, na verdade, quando a gente vê ali no filme, né, os Punishers, na verdade o Joko não gostava que eles usassem os patches O Joe com a comanda muito. caveira, com a caveira dos Punishers, porque ele dizia que os SEALs já tinham fama de serem caras pouco disciplinados, né? Sim, sim. Então, isso dava uma ideia de algo não organizado ou de algo não Você sabe profissional. que a caveira Essa é Punicheiro foi a proibida crítica. na SAS. Tem até uma Na matéria SAS. sobre. Sim, sim, sim. Saiu Eu acho recentemente, feio, inclusive, foi né? recentemente. Eu acho feio pra caralho, vou ser sincero. Você vê alguém de Punicheiro falando, ela vai me busteiro. Eu acho, pelo menos. Eu acho Eu que acho, cara, eu acho assim, é que nem a caveira, é que nem. do BOP Assim, é que nem a caveira do Bop, é que nem outras. ficou Outras. banalizado, né? Banalizou, fica feio. E a caveira do Punicheiro, a gente tem uns amigos nossos que chamam de Punicheiro, por zoeira. A caveira do Punicheiro eu acho que tá tão maçante que eu acho tão clichê, assim, a níveis estratosféricos, assim. De verdade. É, perdeu a significação, né? Mas ali pra eles é engraçado Sim. porque tinha um significado, né? Aham. Eles não usaram isso Não, não, a esmo. Sim. E olha que bacana. O livro mais famoso do Joko, na verdade, foi o trabalho que deixou ele famoso no mundo civil. Foi a palestra e o livro dele chamado Extreme Ownership, onde ele fala que durante uma das operações ali em Ramadi, né, as coisas estavam muito quentes, era um ambiente muito instável, com muitos conflitos, e os SEALs operavam junto com os Marines, né? Então os Marines iam de casa em casa, né, limpando as casas, e os SEALs iam dando um apoio, né? E o Chris Kyle dava aquele apoio como sniper, assim como outros caras, né? Inclusive o J.D. Pinnell, que é um dos caras que faz hoje parte da equipe do Joko, também era um dos snipers amigos do Kyle, né, na época. E ele fala que uma das operações acabou dando errado, houve um tiroteio no meio da noite e eles acharam que estavam confrontando caras do Talibã, né? Quando na verdade eles estavam trocando tiros entre eles mesmos. E isso causou a morte de um soldado afegão e feriu dois SEALs, né? E isso gerou uma comoção muito grande, foi um erro muito grande. E aí o Joko fala, né, que na época ele sentou e teve que escrever um relatório para tentar achar os culpados, né? E ele escreveu esse relatório, um relatório grande, detalhado, né, que eles chamam de relatório pós-ação, né? E ele começa ali a falar, não, olha, fulano foi culpado disso porque não se comunicou da forma correta, o outro cara foi culpado disso porque não se movimentou do terreno da forma correta, e ele escreve esse relatório. Assim que ele termina de escrever, ele reúne toda a equipe, né, que estava nessa operação. Essa operação, como deu errado, né, já tinha sido reportada à cadeia de comando e já tinham dois oficiais superiores ao Joko ali, né, para saber o que tinha acontecido. E então, quando o Joko ele entra na sala, ele decide rasgar esse relatório e ele assume a culpa pelo que aconteceu, né? Porque todo a condução do que aconteceu estava sob a responsabilidade dele, né, a nível operacional.
Então o que ele chama de extreme ownership é justamente isso. É o cara ter o pé no chão e ter a consciência de que ele teria que ter a responsabilidade de controlar o que é possível ser controlado, né? Então, a partir disso, ele começa a adotar alguns procedimentos. Ele não fala quais, óbvio, né? Eu até tentei achar, mas óbvio que isso tudo fica sob segredo. Uhum. Eles começam a revisar alguns procedimentos que eles vinham fazendo e algumas formas de ação, algumas formas de entrada, de comunicação, para que coisas como isso não voltem mais a acontecer. Isso. Então, a importância do Joko foi bem grande, cara. Naquela localidade de Hamad, né? Junto com o Seals Team, né? O Joker ele é muito big shot nos teams, como eles dizem, porque assim, sempre é falado o nome dele. Vários podcasts que eu já vi de outras pessoas que sempre falam que quando se citam nomes de pessoas que realmente representaram os times em algum lugar, sempre vem o Joko. O Joko sempre aparece, o nome dele sempre surge em qualquer conversa ou reunião de veteranos, ou seja, coisas do tipo, do quanto ele foi revolucionário nessa parte. E o Joko também ele é muito respeitado nessa área, porque o Joko ele é truamente, sabe, o silent professional, algo que a gente preza muito aqui no Brasil, tem zero. E o Joko, assim, se você ver as redes sociais dele, são pouquíssimas fotos, como ele sendo CEO ou algo do tipo, ou ele contando algo assim, cruamente sobre as operações que ele fez. As fotos que você acha são fotos realmente da internet, achadas aí, fotos aleatórias. Então, é um cara que é muito silent em relação a todo tipo toda a carreira dele, muito silent sobre as operações que ele realizou e tudo mais. E ele é muito Ah, reconhecido justamente por isso, por ser realmente um silent professional e não, sei lá, não ficar simplesmente falando aos ventos aí toda a sua trajetória como o Seal. pois é, e todo o trabalho dele, né, que ele faz, além disso, todo o trabalho motivacional, psicológico, né, que ele tem é muito interessante e muito importante. Eu acredito que muitas pessoas que acompanham ele realmente tem algo bacana que aprenderam, né? Sim. Justamente por conta de toda essa experiência. Imagina, cara, não devia ser algo fácil, né? Você tá em uma zona de guerra e ter que comandar um cenário tão caótico, né? Tão dinâmico quanto era a Hamad naquela época e toda aquela responsabilidade caindo sobre você. Então, assim, realmente não podia ser um cara qualquer, né? Realmente tinha que ser um cara Sim. disciplinado a ter ali os objetivos, as metas a serem batidas, as conduções, né? Em um terreno tão estável. Só E é dando um. interessante porque Pode falar. tá, é interessante porque na época, olha que bacana, o time de peso que ele comandava, né? Ele era comandante do Mark Lee, do Michael Monsor, do Johnny King, do Kevin Lex e do Chris Kyle. E do J.D. Pino, né? Aham. Ou seja, no filme do Chris Kyle não, acho que não é citado ele, né? Não, porque o filme do Chris Ou Kyle sucks. talvez. No livro também, acho que No também não livro é cita. falado. Não, no livro cita. O quê? Sobre Cita, quem? cita. Sobre os É sobre o operadores? jogo. Fala. Sobre o Sim. jogo. Aham. Fala. Um pouco. Então, assim, só a gente tendo uma ideia de quem é que esse cara comandava, a gente pode ter uma noção, né, de quão bom esse cara é, né? Então, não que obviamente ele seja certo sobre tudo, ou que deva ser Sim. levado como um guru, mas deve ser levado como um cara que tem o seu respeito, né? Não à toa que tem respeito de Eu, outros CEOs, o que é uma coisa bem difícil. eu comentei sobre parte de. Se você ouviu o último podcast, você lembra que eu tava falando sobre. Na área de preparação física, esse tipo de coisa. Eu até esqueci de citar o Jocko Willink, se eu citei, eu não lembro. Cara, o Jocko Willink, pra você que tem conhecimento em inglês, manja de inglês, é uma puta referência nessa área, justamente na área de preparação física, esse tipo de coisa. Não que ele passe em si, mas o podcast dele é muito informativo na área de nutrição, preparação física e tudo É, mais. O Jocko, ele é faixa preta em jiu-jitsu brasileiro há milênios. Ele é fechadíssimo com todos os treinadores brasileiros que tem no Brasil, quer dizer, aliás, que estão nos Estados Unidos dando treinamento. Se eu não me engano, eu acho que foi o Jocko que introduziu o Jiu-Jitsu Pro SEAL Teams.
Antes, ele teve um pioneirismo nisso. Sim, eu sei que o jiu-jitsu brasileiro já tá nas Forças Armadas brasileiras, acho que, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, mas eu tenho quase certeza que foi introduzido no Delta na década de 90, 80, pelo Gracie mesmo. Acho que tem até uma foto em algum lugar aqui perdido. Isso é a foto do Gracie com os operadores do Delta e tudo mais. Mas o Jocko, ele é super nerd no jiu-jitsu brasileiro, assim como o co-host dele, que é o... Esqueci o nome do co-host dele, do podcast. Caramba, cara. Ah, deu branco, né? E é fácil o nome dele. Caramba, não vou lembrar não. Echo Charles. O Echo Charles também, Echo Charles, que exato. é faixa preta também em jiu-jitsu. Enfim, São dois caras muito bons, inclusive. O Jocko, ele é corner de alguns lutadores do UFC. E alguns caras que também lutam o ADCC, né? Que é o Jiu-Jitsu sem pano. Então, e ele é um cara muito, muito pesado, assim. É um cara muito bom tecnicamente e fisicamente, né? Um cara muito forte. E em 2010, fechando aí a história dele, né? Ele se aposenta depois de 20 anos de serviço. E aí cria toda a marca Jocko como um todo, né? E todas essas outras atividades que o pessoal pode aí acompanhar nas redes sociais dele. Então é um cara que, se eu for recomendar, eu recomendo thumbs up e de olhos fechados aí. Sem dúvida, sou fã do Jocko também há décadas. Talvez foi um dos primeiros podcasts gringos que eu ouvi na minha vida. E que eu ouço até hoje, há anos. Eu também não sou de ouvir podcast. A não ser o do Força Comandos, esse eu realmente ouço. E o do Jocko. Show. E alguns médicos, né, dos PJs e coisa e tal. Sim. Até porque é uma forma de me atualizar. Bem, vamos pro próximo cara já. Sim. E terminando. Eu escolhi 5 caras, esse é o quarto. Todos eles, a maioria conhece. O próximo cara é o Adam Brown. Ele foi um operador do Dave Group. A história dele eu conheci recentemente. Inclusive eu tô até para comprar o livro dele, que se chama Fearless. Eu li ele até a metade, um audiobook. Que preguiça de ouvir. Mas é muito bom o livro. Acho que é escrito pela esposa dele, eu acho, se eu não me engano. Pela esposa dele, Bem, sobre o Adam, ele entrou em 99 na Marinha, né? Foi o ano também que ele concluiu o BUD/S. Mas acho bacana falar sobre a vida dele antes da Marinha. Antes da Marinha, de entrar na Marinha, ele era um viciado, né? Ele era um drogado. Foi. Viciado em crack, né? Sim. E aí ele resolve, né, num período da vida dele, ir para reabilitação. Depois que ele sai da reabilitação, ele tem algumas recaídas, né? E decide tomar um rumo na vida, porque ele já tinha sido preso. Então, um conhecido dele, que era o recrutador da Marinha na região em que ele morava, decide jogar ele direto no treinamento dos SEALs, né? Direto no BUD/S. Então, em 99, ele entra na Marinha e vai direto pro BUD/S. Era uma modalidade que era possível ser feita. Hoje em dia eu não sei se ainda é possível. Tem que fazer um SEAL training pra poder ir pro BUD/S, algo do tipo. Tem uma preparação, né? E ele entrou velho também, acho que ele entrou com 25 anos. Ele já tinha uma certa idade, né? Não era tão novo. Então ele vai direto pro BUD/S. Em 2000, ele passa esse tempo treinando, né? Mais ou menos em 2000, 2001, ele faz a seleção para a equipe verde, pro Dave Group. Para quem não sabe, existe uma seleção depois do BUD/S, né, e do SQT, onde você vai prestar sua prova, né, pro time verde, né, para entrar pro Dave Group, né. Ao longo desse tempo de treinamento, ele acaba perdendo o olho em decorrência de um disparo acidental em um treinamento, fazendo uma rodada em uma casa da morte, né, uma casa de matar, de CQB. E logo depois disso, ele se recupera, vai para um deployment, né, vai para uma missão, e ele tem a mão esmagada, cara. Sim. Só quero reforçar antes para deixar bem claro, o Adam Brown, quando ele perdeu se eu não me engano, o olho esquerdo dele. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu testar com a minha.
Ele perdeu, acho que, se eu não me engano, ele perdeu o olho direito, eu acho, eu não tenho certeza. Porque era o olho que ele usava justamente pra mirar em si. Então, Pra durante a tirar, é. seleção do Devegru, então ele teve que fazer toda uma adaptação. Então, tipo, para você ter o nível de capacitação que o Adam Brown teve, de resiliência que ele teve, ele contestou toda a linha de treinamento e a linha de alguém extremamente preparado para fazer parte de uma super unidade de comandos. Quando me refiro a comandos, me refiro a comandos, do termo em inglês, comandos, para poder, se adaptar, porque ele teve que ter a capacidade e a velocidade de entrar dentro de uma casa e poder varrer uma residência, um cômodo apenas com um olho. Então, para isso, ele tinha que provar para os outros operadores, provar a seleção, a mesa avaliadora, que ele era capaz de fazer isso. Então, assim, ele é tão lembrado nos times justamente por ter praticamente ter quebrado a banca assim, no quesito de se capacitar e ser resiliente durante o treinamento, porque você perder um olho seu, se você tenta invadir, fazer um CQB com seus amigos aí com um olho só, e, você tem que se adaptar, você tem que ter a capacidade de realmente entrar dentro de uma residência e poder entrar dentro de um cômodo e ter essa capacidade, né, de poder justamente limpar a residência com um olho só. E eu lembro que eu vi um livro de alguém que contava sobre isso, ou um documentário, não lembro, que falava sobre justamente isso, a resiliência que ele teve em se adaptar justamente por ter perdido, né, um olho. Exatamente. E lembrando que a seleção é tão complexa e difícil, né, para os operadores que o Mark Owen fala muito bem disso, né, no livro. Acho que no Não Há Heróis, Sim. no capítulo Equipe Verde, onde ele fala, né, que mesmo ele estando normal, né, o cara não tinha dificuldade alguma, né, Sim. não tinha as mesmas desvantagens que o Brown tinha. Ele ficava nervoso, né, na hora das avaliações. Ele errava. Ele até fala de um erro que ele comete, né, de não ter dado o grito de ação. E lembrando, né, os caras fazem isso tudo com live fire, ou seja, com munição de verdade. Né? E o Adam fazia isso com um olho só e o olho não dominante dele. Né? Então, se Sim. você pensa aí, né, você Ele está teve que mudar, acostumado se eu não me a engano, ele mirar com o mudou de seu olho. mão, ele mudou de guarda, então se ele era destro, é porque eu não posso afirmar com certeza, mas por exemplo, se ele era destro, ele passou a ser canhoto. Então, tipo, ele Canhoto, realmente aprendeu a atirar e a limpar cômodos e a fazer tudo de forma ao contrária, tipo, simplesmente o cara virou ao contrário, para poder se capacitar, né, a poder proteger os amigos dele, a poder sair em deployment junto com o Dave Grohl. Lembrando, né, que o seu cérebro, ele meio que reseta, né, porque você está acostumado a fazer tudo de uma forma e logo depois você vai ter que refazer isso de uma outra forma, né? Então a sua forma de se movimentar, a sua forma de mirar, né, de fazer tudo é modificada de um dia para o outro, né? Então, em 2005, em 2004, né, meados de 2004, ele perde o olho e a mão. Em 2005, depois de ser acreditado medicamente de que ele era capaz, né, e operacionalmente, em 2005 ele vai para a escola de snipers com apenas o olho esquerdo. Olha só que doideira. Ou seja, além do cara atirar muito bem, varrer um cômodo, né, ser capaz de operar ao nível do Dave Grohl como um todo, ele ainda vai e tira essa Sim. onda na escola de snipers. Ele esmagou, ele quase Acho perdeu o que movimento de todas as mãos, toda a mão dele, se não me engano. Acho que ele esmagou a mão em uma IED ou algo do tipo, em um comboio. Acho que eu não lembro é isso, aonde. foi num comboio. Foi uma espécie de comboio, né? Não fica Sim, tão bem. Porque é difícil traduzir sim. um Mas pouco foi do uma que explosão é, de uma mas IED que acabou fazendo que a mão dele ficasse presa em algum lugar, num comboio. é Se isso você aí, pesquisar sobre, você vai exatamente. ver que ele ficou com a mão. Então, se eu não me engano, cara, isso foi antes do olho, velho. Então, ele fudeu a mão. Foi antes do olho, na verdade. Ele fudeu a mão dele, assim, teve que reimplantar, acho que se eu não me engano, os 4 dedos da mão dele. Todas essa parte de cima dos dedos, da mão direita ou esquerda,
foi reimplantado. Então Isso. ele perdeu quase os 4 dedos da mão, foi reimplantado os 4 dedos da mão. Logo após ele perder o olho, e logo após então ele perder o olho e quase arrebentar os 4 dedos da mão, ele foi ainda pro time verde tentar fazer parte do Dave Grohl. Então só isso em si já faz ele um operador. Um cara. Meu, tremendo. Fora Sinistro. as várias outras atuações que ele fez junto com o Dave Grohl durante todas as aplicações aí no Iraque, no Afeganistão. E todos os ex-operadores que foram o Dave Grohl ou que fazem parte dos SEAL Teams, assim, se referenciam muito ao Adam Brown pelo seu nível de profissionalismo. É um cara que era de 0 a 100% em segundos, e quanto o cara ele era simplesmente bom, assim. A guerra forma operadores bons, assim, por motivos óbvios. Então ele assim, a referência muito grande, assim, o quanto a gente está falando de Jocko Willink tem uma grande peso no SEAL Teams, o Adam Brown assim tem quase o mesmo nível, se não até mesmo o dobro, assim, com o quanto ele foi marcante na no SEAL Teams. Pois é. E ainda lembrando que o Adam, ele foi fazer o Buds com dependência química em crack, né, cara? Sim, Ou seja, pensa isso, você lutar contra seus demônios em um dos treinamentos militares mais difíceis do mundo. sem dúvida. Então, o cara, ele fala também, né, até mesmo nos documentários e coisa e tal, as pessoas falam, né, que a esposa, né, teve um papel fundamental, né? Então a família teve um papel fundamental para que ele pudesse minimamente voltar, né, a ter uma vida normal, né? E aí em 2008 ele voltou para o Afeganistão, na província de Kunar, com o objetivo de ajudar crianças carentes, né? Durante todo esse período aí, de 2005 até o ano da morte dele, que é 2010, ele volta diversas vezes para o Oriente Médio, tanto em missões quanto em missões humanitárias. Ele também sofreu mais um acidente, onde ele acabou fraturando, acho que as costelas e a coluna, e passou por mais algumas cirurgias. Cara, ele era tipo um Robocop. Eu lembro que alguém chamava ele de, não Robocop em si, mas de Cyborg ou algo do tipo, porque ele tem vários Todo remendado, né? todo remendado, assim. A gente citou esses fatos, mas durante vários deployments ele se machucou e se fudeu várias vezes em vários deployments diferentes. Então era um cara muito resiliente no quesito, assim, se machucar tanto que, se você ver o documentário sobre o Adam Brown que tem no YouTube, ele se machuca e se arrebenta desde criança. Então ele é realmente o cara que, se alguém não pulasse a altura na água, ele ia lá e falava, ok, eu vou lá e vou pular. É tipo isso. É um tipo de resiliência que a gente acha até quase impossível, né? Hoje a gente E, acha que tem, né? pois é, pois é. E em 2010 ele acabou sendo morto em uma operação, né? Onde eles tinham por objetivo capturar um líder talibã. E acontece que quando ele foi desembarcado do helicóptero, né? Que deixou eles na zona de pouso, ele acabou sendo atingido por alguns disparos nas pernas e, e, e os companheiros conseguiram arrastar ele para uma área minimamente mais segura, né? Mas infelizmente ele não conseguiu resistir aos ferimentos, ele acabou morrendo na base. Ainda conseguiram evacuá-lo, mas Sim. ele acabou não resistindo. E essa seria uma das últimas missões dele, né? Ele já estava prestes a se aposentar. Então é um cara que, assim, tem sua importância. Sim. Né? É um cara que deve ser lembrado, pô, acho que sempre. E, pô, Tem, acho assim, é que, uma quem inspiração, puder, né? tem um documentário no YouTube chamado Fearless, tem um livro chamado Fearless, como o nome já diz, Fearless, né? Que é sem medo na tradução livre, PTBR. Meu, o foco em si é o quanto ele é resiliente em diferentes situações da vida dele, quanto ele foi um extremo operador e é respeitado por qualquer nível de operações especiais, não só nos Estados Unidos, como qualquer parte ali
os aliados de OTAN e tudo mais, até mesmo aqui no Brasil por os nerdões aí, o quanto o Adam Brown ele foi um cara acima da média, né, questão de ser um cara resiliente, né, meu, e passar por todas essas dificuldades e ainda se transformar num puto operador, num cara incrivelmente capacitado aí para operações especiais ou algo do tipo. Pois é. Quem também quiser ver algumas fotos da época, eu recomendo acessarem aí o Instagram do Eric Pinney. Ele foi também um operador do Dave Gru junto com o Don Raso, e eles eram bem amigos do Adam Brown, então tem alguns registros bem bacanas, né, de algumas operações, alguns treinamentos, enquanto ele ainda era vivo. E a foto, e sobre a mão dele, que o Rafael comentou aí, tem uma foto no Google mesmo, se você jogar tem, né? você vai ver a foto, né? Ele tá com uma camisa branca e você vai ver os pinos nos dedos dele, né? Fazendo ali a fixação dos dedos que foram perdidos. Eu devo ter visto algum documentário, mas deve ter no Google. Se por um acaso se vocês quiserem ver mais sobre todos esses nomes aí, tem bastante coisa no Google. É lógico, a gente não tirou da cartola mágica, a gente tirou também da internet, que é a nossa fonte de informações. Mas não, se quiser aprofundar, tem muito mais coisas sérias sobre esses caras, o quanto eles foram marcantes nessa área. É a primeira série, né, dessa linha que a gente quer fazer sobre esses caras que foram relevantes. A gente pretende a gente abordar mais, né? Fazer vários aí, né? A gente vai ver se pega uma galera. Lógico, foi relevante também em diferentes guerras, não só lá pro norte, mas também aqui no Brasil e tudo mais. Pessoas que foram relevantes no meio, não só de operações especiais, mas sim que realmente passaram do limite, assim, né, meu, de capacidade humana, capacidade física, e realmente marcaram, assim, de alguma forma a história, seja em operações especiais, seja até mesmo em conflitos comuns, assim. A gente vai fazer mais séries sobre. Mas foram esses primeiros nomes que a gente resolveu pensar. A gente estava discutindo, né, off, sobre um outro cara que a gente até vai comentar sobre no próximo aí. É um cara que recebeu a medalha de honra, que esse cara é uma boa história pra gente contar. Que acho que é o mais novo medalha de honra aí que foi o Bela Via? Sim. Ou póstumo? Sim, a gente vai fazer um podcast pra falar. Pode fazer, sim. Vamos fazer sim. Sobre, sei lá, os recipientes mais modernos da medalha de ouro, os mais novos, né? E acho que, como o Rafa falou, a gente pode fazer aí um de brasileiros. Porque o grande problema de fazer esse tipo de coisa primeiro prezar pela questão histórica, né? Sim. Não falar besteira. Então, vocês podem ver que tá de uma forma realmente superficial, mas que não tem como a gente aprofundar tanto também. Uma cronologia, né? Mas sempre tentando manter um respeito à história daquele cara que tá sendo falado, né? Porque ainda eu acho que, por mais que a gente fale aqui no podcast, assim, pelo menos é o que eu acho, eu sempre vou ser um puta hater, mas assim, por mais que eu fale aqui, eu acho que, sei lá, entre 10 ouvintes, eu acho que 2 ou 3, assim, vão realmente captar, saca? Tipo, o nível, assim, que foi esses caras, assim, sinceramente, talvez eu esteja subestimando os ouvintes do podcast Força Comandos, mas é que muita gente não absorve, saca? Tipo, o nível, assim, o que é sacrifício, o que é, meu... sabe, não vai, cara. Eu acho que, como eu digo pra você, os livros aí famosos que tem no Brasil que chegaram, os 2 livros do Mark Owen, Chris Kyle, todos esses livros que chegaram a prateleiras brasileiras aí, foram muito mal absolvidos, entendeu? Eu acho ainda que a galera não absorveu, sabe, de forma correta esses livros. Romantizam demais, assim, o que é sacrifício, o que é ser seu, o que é passar numa seleção. Eu acho legal, eu recebi um áudio de um cara esses dias, Théo Nogueira, que me mandou, sobre um cara que, porra, falou, cara, como o podcast é bom e tudo mais, eu mudei minha mentalidade em relação a tudo que vocês falam e tudo mais. Pô, eu me sinto honrado demais, assim, porque, cara, eu não me acho, assim, sabe, quando alguém, tipo, fala, sabe, o quanto, tipo, talvez a mentalidade dele tenha mudado, sabe, em relação ao que a gente falou aqui. Cara, eu me sinto, assim, acho que o papel do Força Comandos foi feito, entendeu? Eu falo, ok, agora eu posso fechar a página, porque
É um pensamento que eu tenho, os outros ADMs têm, o Matheus também tem, tipo, de passar, porque eu ainda gosto de falar pro Nogueira Off, eu sempre brinco com ele, eu falo, cara, a página tá muito feliz, sabe? A gente precisa deixar ela triste de novo, porque não é que tem que deixar ela triste, é por isso que os filtros são preto e branco, sabe? Porque a gente não... Meu, é sobre sacrifício, saca? É algo a mais, não é só fotos por postar, entendeu? Por mais que às vezes eu force alguns vídeos lá e tudo mais, eu acho que quando a gente passa esse tipo de informações que o Matheus trouxe, ou quando eu falo sobre esses caras, assim, a mensagem ela é mais profunda, sabe? Então, tipo, espero que a galera absorva isso mesmo, que é sacrifício, cara, é o último sacrifício, velho. Tipo, caras que deram a vida pelo seu amigo do lado. E, tipo, não é sobre política ou sobre que os Estados Unidos está fazendo em tal país, baby killers, não é sobre isso, tipo, nada, 0% politicagem, 0% guerra ou geopolítica, é sobre pagar o último sacrifício, sobre honrar esses caras, sabe? Então, meu, exatamente. Eu acredito que tomara que as pessoas filtrem isso e né, meio que percebam, né, o quão beleza é isso, né? Que é uma foda isso. E o quão importante ter essa tradição, né? Ter essa lembrança, né? De caras que foram tão incríveis. Claro que a gente falou aqui de caras americanos e coisa e tal, tão longe da gente, mas como eu disse, o que forma isso às vezes são guerras, né, velho? Às vezes, claro. O Brasil não tá em um conflito, assim, a gente tem um conflito não declarado contra o narcotráfico e tudo mais, mas é diferente, velho, então, tipo, guerras formam histórias, guerras formam nomes, e é isso, tipo, não é lembração de bota, lembração de bolas, não, tipo, simples, não tem muito nem que justificar muito em relação a isso. Pois é. Mas nessa parte é legal, eu acho interessante, sempre quis fazer, o Matheus que deu um toque e falou, cara, vamos fazer sobre isso e tudo mais, e será algo bem recorrente aqui no Força Comandos, lembrar esses caras, e também não só em si, mas falar sobre, eu até escrevi um texto sobre, eu preciso postar no Força Comandos, perdão, os posts, porque, mano, a gente tem vida, então é difícil a gente fazer uma postagem diária no Força Comandos, mas é sobre, assim, você ser o cara que corre em direção ao fogo. Tá, isso aí tipo, muita gente acha que faz, acha que vai fazer, ou muita gente acha que tal cara vai fazer, aquele cara tem caveira, aquele cara tem uma formação de operações especiais. Como eu falo em todos os podcasts, curso não forma caráter, né? O caveira não forma caráter. E, meu, assim, tem tantos caras aí no Brasil que, meu, tem essa mentalidade de correr em direção ao fogo, meu, então isso tem que ser valorizado. E o cara que corre em direção ao fogo e ainda se sacrifica, velho. Não, isso aí pra mim é inimaginável. É um negócio assim, não que eu não faria, mas assim, é algo tão profundo demais, cara, sabe? É profundo demais você ver um cara numa montanha no Afeganistão e ele pedir ataque aéreo a si mesmo. Velho, quais são as suas bolas de fazer isso, velho? De pedir um ataque aéreo pra si mesmo, pra proteger os seus amigos, velho. Então, meu, pra mim, não, porra, imagina. Ou se jogar sobre uma granada, né? Porra, qual o tamanho das suas bolas pra você fazer isso? Jogar numa granada, velho? Você vai morrer, cara. Ué? Eu acho muito foda isso. No mais, eu acho que é isso. Deu 1h e pouco de podcast. Tem algum recado? Não, eu queria dizer pro pessoal que essa não vai ser a primeira série. A gente vai tentar aí trazer mais nomes, mais pessoas. E fazer uma parte também brasileira, né? Sem dúvida. Só também é que a questão de fazer sobre o brasileiro é que a gente tem poucas informações, né? Então o problema o medo é ficar especulando. Sim, né? E acabar passando coisas erradas, né? Exato. Então a gente vamos procurar alguns ou parecer nomes, mentira, não é que não existam nomes exato. Não é que não existam nomes de heróis suficientes, né, no nosso país. Mas é justamente a questão de informações. Muitas das coisas a gente fica sabendo apenas anos depois, né, do que realmente aconteceu. Mas a gente tem alguns caras que, a gente pode citar, né, tanto que se foram, tanto que ainda estão vivos. Eu posso até adiantar, sei lá, alguns nomes, né? Eu pensei no senhor Dalton Alfatini, um dos iniciadores, pai do dos precursores. Isso, exatamente. Temos
próprios Falcões da Core, né? Sim. Que se foram, como o próprio Xingu, como o Bessada, que acho que seria, pô, pra mim seria uma honra poder contar um pouco da história de vida deles, né? Mas, e aí a gente pode até mais pra frente fazer isso, né? Como eu disse, a questão é um pouco da falta de informações que a gente acaba não tendo, né? Tão detalhadamente, né? A ponto de eu conseguir construir, por exemplo, uma cronologia. Mas eu acho que a gente pode sim tentar. Seria, pô, uma honra, né? E de outros caras também que se foram, que eu acho fundamental a gente poder criar essa memória, né? E não uma memória seletiva ou algo do tipo, algo superficial, né? Essa memória de realmente. Eu acho que a galera que dizer... escuta o podcast sabe que a gente não fica com firula ou bullshit à toa. Cara, mas eu acho que é isso. Sigam o TC3 Brasil nas redes sociais, site, procure por TC3.Brasil no Instagram. Isso, exatamente. Força Comandos no Facebook, temos um grupo do Força Comandos Group. Entre lá, o Matheus posta direto lá. Na verdade é um dos maiores postadores do grupo. A gente posta sobre as discussões lá no grupo e tudo mais. Entrem no grupo, peçam pra entrar lá. A regra principal é não seja retardado. Força Comandos no Instagram, FC Comandos. Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Podcast Addict, estamos no Catbox e também estamos no YouTube para você preguiçoso. Vá lá no YouTube, procure por Força Comandos Podcast e todos os episódios vão estar lá. No mais, é isso. TKS Matheus por mais um podcast. Tamo junto. E é isso. Obrigado a todos os ouvintes pela paciência. Obrigado a todos os apoiadores. Os meninos que eu sempre esqueço o nome das páginas deles, que sempre compartilham o nosso podcast. Eu sempre esqueço o nome deles. Vocês sabem quem vocês são. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Fiquem salvos, fiquem alertas e até mais.